Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana, eu sou enfermeira e hoje nós vamos dar início a uma nova matéria que é Anatomia e Fisiologia Humana. Eu vou estar com vocês agora nessa nova matéria e espero que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Nós estamos vivendo um momento delicado e por conta disso as nossas aulas continuam através de videoaula. É uma modalidade nova, tanto para vocês quanto para nós também. É um desafio novo, mas nós estamos aqui à disposição. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver, pode me perguntar, nós estaremos lá no grupo no intuito de sanar as dúvidas e podem levantar os questionamentos, eu estarei à disposição de vocês, tá bom? Para começar a nossa videoaula, nós vamos começar falando um pouquinho da importância da anatomia. Então, a anatomia é uma ciência que estuda as estruturas corporais e como ela funciona em conjunto com o nosso corpo. Nessa matéria, nós vamos falar um pouquinho sobre as vistas do corpo humano, sobre a posição anatômica, vamos falar um pouquinho também sobre as principais partes do corpo humano, o termo de relação e comparação, vamos falar também sobre células, tecidos e alguns sistemas que compõem o nosso corpo. Então, a nossa matéria vai ser basicamente dividida dessa forma. Com relação às vistas do corpo humano, o corpo e suas estruturas elas podem ser vistas de diversos ângulos. E as principais delas é importante que nós saibamos. Então, quais são as principais vistas do corpo humano? Quais as principais formas que a gente vê o corpo humano? Então, as principais é a anterior, é quando o indivíduo ele está de frente. Tem a posição posterior, a vista posterior, que é quando o indivíduo está de costa. E tem a vista lateral, que pode ser a lateral direita ou a lateral esquerda. Então, meninos, é importante vocês se atentarem a essas vistas, porque é muito comum na anatomia a gente usar esses termos. Tá na lateral direita, tá na lateral esquerda, tá posterior, tá anterior. Então é assim que a partir de agora nós, enquanto técnicos profissionais de enfermagem, vamos nos referir ao paciente, ao indivíduo ao qual nós estamos manuseando, cuidando, tá bom? Como o corpo ele se movimenta e considerando que a posição ela pode ser variável, nós precisamos determinar uma posição fixa para que consigamos descrever o posicionamento do corpo sem erros. Porque, por exemplo, se eu falar para vocês, Dona Maria está com uma lesão na parte inferior. A parte inferior de Dona Maria, se ela estiver em pé, vão ser as pernas, nos pés, né? Agora, se Dona Maria estiver de cabeça para baixo, a posição inferior de Dona Maria vai ser a cabeça. Isso mostra que o corpo ele tem posicionamentos variáveis. E toda descrição anatômica, ela precisa ser feita em uma base fixa. Então, em anatomia, nós precisamos ter uma posição fixa. E nós chamamos essa posição fixa de posição anatômica. Então, a posição anatômica, o que é, Juliana? A posição anatômica. A posição anatômica é o indivíduo na posição ereta, ou seja, em pé, com a face voltada para frente, com os olhos para o horizonte, os membros superiores estendidos, aplicados ao tronco, ou seja, junto do tronco, com as palmas da mão voltadas para frente, os membros inferiores unidos e com a ponta dos pés dirigidas para frente. Então, essas são as descrições da posição anatômica
que a partir de agora nós vamos utilizar como uma posição fixa que é utilizado na anatomia, tá bom? Então aí vocês já sabem as vistas do corpo humano, né? As formas que o corpo humano é visto. Vocês já conhecem como é a posição anatômica e agora nós vamos falar das principais partes do corpo humano. A gente sabe que o nosso corpo humano ele é bem extenso, então nós vamos falar das principais partes do corpo humano. Então, uma das principais partes do nosso corpo humano é a cabeça. Na sequência, nós temos o pescoço, o tórax, o tronco, o abdômen, a pelve e temos os membros inferiores e os superiores. Os membros inferiores, que nós chamamos de pernas, e os membros superiores, que nós chamamos de braço. Agora, Juliana, por que membro superior e membro inferior e não pernas e braços? Porque quando a gente fala de membros superiores, por exemplo, quando a gente fala de membros superiores, nós estamos falando do braço, do antebraço e da mão. Quando eu me refiro ao membro superior, pode ser qualquer uma dessas regiões: braço, antebraço e mão. Quando eu me refiro ao membro inferior, eu estou falando de coxa, da perna e dos pés. Então, essa é a diferença de pés e pernas quando a gente se descreve a membros superiores e membros inferiores. Dando continuidade, nós falaremos agora sobre os planos anatômicos e os eixos de movimento. Então, os planos anatômicos, eles são cortes imaginários que atravessam o nosso corpo e ele ajuda a dividir o nosso corpo tridimensionalmente, ou seja, em 3 dimensões e a descrever o corte anatômico. Qual a função, para que serve esses planos anatômicos? Então, o plano anatômico, ele é utilizado tanto nos estudos da anatomia, como também para a leitura de exames. Então, quando a gente faz a leitura de um determinado exame, então, tá no plano tal, tá no eixo tal. Além disso, ele também vai nos ajudar a descrever os movimentos do corpo humano, juntamente com os eixos do corpo. Então, os planos anatômicos, eles são 3. Então, o plano sagital é uma linha imaginária que corta o nosso corpo ao meio, em direita e esquerda. Nós temos o plano coronal ou frontal, que divide o nosso corpo em parte anterior e parte posterior, ou seja, ventral e dorsal. E temos o plano transversal ou axilar ou ainda horizontal. É o que divide a parte superior da parte inferior do nosso corpo. Então, hoje, em anatomia, os planos são divididos em 3. Sagital, que divide o nosso corpo ao meio, lateral direito e lateral esquerdo. Temos o plano coronal, que divide o nosso corpo em anterior, ou seja, ventral e posterior ou dorsal. E temos o plano transversal, que divide o nosso corpo ao meio, na parte superior e na parte inferior. Com relação aos eixos, os eixos, eles são linhas imaginárias que atravessam o plano do corpo perpendicularmente para possibilitar o movimento. Lembrando que esses planos e eixos, eles serão sempre aplicados na parte do corpo humano que permite um grau de movimentação ampla. Pense vocês em uma porta. A porta, ela realiza o movimento de abrir e fechar. E esse movimento, ele é realizado ao redor de um eixo, que no caso é a dobradiça da porta. Os eixos, eles são como se fossem as dobradiças do nosso corpo, ao redor do qual acontece o movimento. Então, os eixos do corpo humano, eles são o lateral ou transverso, que ele estende-se de um lado ao outro, tanto na direção para a esquerda ou direita ou vice-versa, possibilitando um movimento de flexão
e extensão. Então, é de levantar e abaixar o braço. O eixo longitudinal, ele estende-se da parte superior para inferior ou vice-versa, perpendicularmente ao plano transversal, possibilitando os movimentos de rotação lateral e rotação medial. Pense aí, é como se eu pegasse um parafuso, colocasse aqui na minha cabeça, imagine. E aí eu coloco o parafuso na minha cabeça e ele vai me permitir fazer, processo de rotação com a cabeça, de um lado para o outro, de um lado por outro. Esse é o eixo longitudinal. E aí nós temos o eixo antero-posterior, que ele se estende ao sentido anterior para o posterior, perpendicularmente ao plano frontal, possibilitando os movimentos de abdução e adução, que é de abrir e fechar o braço ou abrir e fechar a perna, por exemplo. Então, os eixos são linhas imaginárias que atravessam os planos do corpo. Então, eles estão perpendicularmente ligados. Com relação aos movimentos do corpo humano, é importante que a gente saiba que os movimentos do corpo ele acontecem nos planos anatômicos e ao redor dos eixos. Os principais movimentos do nosso corpo é o movimento de adução, né? O movimento de abrir e adução, fechar. Então, o movimento de adução é o movimento no plano frontal, quando um segmento move-se para longe da linha sagital. Então, abdução e a adução, o ato de fechar, o movimento no plano frontal a partir de uma posição de adução, quando o segmento ele volta para a posição anatômica. Então, abdução, abrir, adução, fechar. Outro movimento é flexão. Flexão é quando você dobra. Lembra lá da academia, flexão, extensão, quando você estende. Então, flexão consiste no movimento no plano sagital, em que os dois segmentos do corpo, tanto proximal quanto distal, aproximam-se um do outro. Então, flexão, flexão, extensão, flexão, extensão. Aí nós temos a rotação lateral ou externa, o movimento no plano horizontal, em que a face anterior da estrutura volta-se para o plano lateral do corpo. E a rotação medial, o movimento no plano horizontal, em que a face anterior da estrutura volta-se para o plano medial do corpo. E além disso, nós temos a circundação, onde o movimento circular de um membro, que descreve um cone em torno de um centro ou de um eixo, combinando os movimentos de flexão, extensão, abdução e adução. Então, esse é um movimento de circundação. Então, os principais movimentos do nosso corpo é o movimento de adução, abdução, flexão, extensão, rotação lateral, rotação medial e circundação. Além desses, nós temos inúmeros, mas os principais são esses que nós estamos pontuando aqui. Dando continuidade à introdução à anatomia, é importante que a gente fale um pouquinho sobre aquilo que a gente considera normal ou não na anatomia. Então, assim, normal é tudo aquilo que está presente na maioria das pessoas e que determina um padrão de normalidade. Normalmente você vê uma pessoa com cabelo, com as duas orelhas, com a boca, com o nariz, com os membros inferiores e superiores. Você olha para aquela pessoa, você fala, é uma pessoa normal. Aí tem as variações anatômicas, que é uma diferença no padrão de normalidade que não prejudica em nada a função do indivíduo. Por exemplo, existem as variações anatômicas no que se refere à raça. Existe um negro, existe um branco, existe um albino. Então, essas são variações anatômicas que não alteram em nada
a vida do indivíduo. Além das variações anatômicas, nós temos as anomalias, que é uma alteração morfológica que difere do normal, trazendo prejuízos à função, porém é compatível com a vida. Um exemplo de anomalia, por exemplo, é um dedo a mais na mão do indivíduo. Isso é um tipo de anomalia. Traz algum prejuízo para a vida dele? Não, é compatível com a vida. Ele consegue seguir a vida dele normal, né? Então, assim, pode causar algumas alterações, mas ele consegue levar a vida dele normal com aquele um dedo a mais, por exemplo. Então, isso é uma anomalia, aquilo que é diferente do padrão normal, tá bom? Pode trazer ou não prejuízos para a função e para a vida da pessoa. Além disso, nós temos as monstruosidades, que é uma alteração morfológica que difere do normal, trazendo prejuízos à função e sendo incompatível com a vida. Por exemplo, a criança que tem, nasce com duas cabeças grudadas, é um tipo de anomalia, normalmente gêmeos, né? Criança que nasce com 2 braços, que nasce com 2 pernas, que nasce com alguma víscera, algum órgão para fora, isso é algum tipo de anomalia, né? Que é incompatível, na grande maioria das vezes, é incompatível com a vida, a depender do local, a depender da unidade hospitalar que ela se encontra. Então, em anatomia é importante também que a gente consiga classificar aquilo que é normal, aquilo que é uma variação anatômica, aquilo que é anormal e o que é uma anomalia. Nós falamos aí um pouquinho do corpo humano, né? Falamos das vistas do corpo humano, falamos das principais partes do corpo humano, falamos dos planos e dos eixos que compõem o nosso corpo humano, falamos dos principais movimentos, né? Que são importantes na anatomia. Falamos de anomalias, de variações anatômicas e dando continuidade à nossa matéria de anatomia, nós vamos falar um pouquinho sobre citologia, que é o estudo da célula. É muito importante que a gente saiba também, a gente não precisa decorar, depois vocês podem voltar, olhar, estudar, abrir uma apostila para poder se inteirar mais do assunto. Eu sei que anatomia não é a melhor forma de se estudar, né, através de videoaula, mas é o que a gente tem no momento, então assim, voltem, se tiver alguma dúvida pode me perguntar que eu estarei aqui à disposição de vocês. Mas com relação à célula, a célula é uma unidade funcional básica do corpo humano. A célula é a menor parte dos seres vivos com uma forma e função bem definida. Cada célula do nosso corpo tem uma função específica e trabalha de forma conjunta com as outras células. As células elas podem ser eucariontes e procariontes. As células eucariontes são aquelas que apresentam núcleos bem definidos e é coberto por uma membrana chamada de carioteca. E as células procariontes são as células que não contêm núcleo e material genético espalhado dentro da célula. Exemplo são as bactérias. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as células eucariontes, que são as células que compõem o corpo de nós, seres humanos. Tá bom? Quais são as características das células eucariontes? Então, primeiramente, a célula eucarionte é uma célula que contém uma membrana celular. O que é uma membrana celular? Membrana celular ou membrana plasmática é uma película bem fina que envolve a célula, sendo observado o movimento de lipídios e algumas proteínas, e a sua função principal é separar o meio intra e extracelular, ou seja, aquilo que tem dentro da célula e aquilo que tem fora da célula. E tem também a capacidade de controlar a entrada e a saída de substâncias da célula. Então, a membrana celular é como se fosse uma capa protetora da célula, que é rica em lipídios e proteínas,
e tem a função de controlar a entrada e a saída de substâncias. Essa é basicamente a função da membrana celular ou membrana plasmática. Além disso, nós temos dentro da célula, nós temos o citoplasma. O citoplasma compreende o material presente na região entre a membrana plasmática e o núcleo da célula. Então, como a gente falou, as células eucariontes são células que contêm núcleos. Então, o citoplasma é tudo aquilo que está entre a membrana plasmática e o núcleo. E ele é constituído por um material semifluido gelatinoso chamado de hialoplasma. Além do citoplasma, nós temos o citoesqueleto. O citoesqueleto é uma estrutura filamentosa formada por fibras proteicas e sua principal função é dar sustentação e resistência, além de garantir os movimentos da célula. Então, a gente está vendo que cada parte, cada estrutura tem a sua importância dentro da célula, que vai trazer vitalidade àquela célula e, através dela, vitalidade às nossas vidas, a nós seres humanos também. Além disso, nós temos o núcleo, é uma célula procarionte, então nós temos o núcleo. Então, o núcleo é a maior estrutura da célula animal e é dentro do núcleo que abrigam os cromossomos, como, por exemplo, o DNA e o RNA. E ele é o regulador da atividade metabólica da célula. Aí temos também as mitocôndrias, que são as organelas membranosas responsáveis pela respiração celular. Então, ela vai fazer aquela transição e garantir a respiração celular nas mitocôndrias. Temos também os ribossomos, que são organelas não membranosas, responsáveis pela produção, ou seja, pela síntese de proteínas na célula. Temos o retículo endoplasmático, que apresenta várias funções, dentre as quais constitui o transporte e a distribuição de substâncias no interior da célula. Então, é através do retículo endoplasmático que essa célula recebe substâncias no seu interior. Temos o complexo de Golgi, que é uma organela celular que armazena parte das proteínas produzidas na célula. E temos os lisossomos, que são organelas que contêm substâncias necessárias para garantir a digestão celular. Então, todas essas estruturas estão dentro da célula, né? Dentro das nossas células. E é importante que nós saibamos que nós temos milhares de células e que todas as células possuem essas mesmas estruturas. Membrana celular, citoplasma, citoesqueleto, possui núcleo, possui mitocôndrias, possui ribossomo, possui retículo endoplasmático, complexo de Golgi e também os lisossomos. Outra parte que constitui o nosso corpo é os tecidos. Então, a gente sabe que o nosso corpo é constituído de tecido e o tecido do corpo humano ele é dividido em 4 grupos principais, que é o tecido epitelial. As células do tecido epitelial ficam muito mais próximas umas das outras e quase não há substância preenchendo o espaço entre eles. Esse tipo de tecido tem como principal função revestir e proteger o corpo. Forma a epiderme, a camada mais externa da pele, e internamente reveste órgãos como boca e estômago. Então, a epiderme é a camada mais externa da pele e ela também é responsável por revestir órgãos como o estômago e também faz o revestimento da boca. Temos também o tecido conjuntivo. As células do tecido conjuntivo são afastadas uma das outras e o espaço entre elas é preenchido pelas substâncias intercelulares. A principal função do tecido conjuntivo é unir e sustentar os órgãos do corpo. Esse tipo de tecido representa diversos grupos celulares que possuem características próprias. Por essa razão, ele é subdividido em 3 tipos: tecido adiposo, que é a gordura,
o tecido cartilaginoso, que são as cartilagens do nosso corpo, cartilagem do nariz, cartilagem da orelha, os tecidos ósseos e também tem os tecidos sanguíneos, que são as hemácias, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos do nosso corpo. Então, o tecido conjuntivo, ele é subdividido em alguns outros tipos, que é tecido adiposo, que é a gordura, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido sanguíneo. Além disso, temos o tecido muscular. As células do tecido muscular, elas são denominadas fibras musculares e possuem a capacidade de se contrair e de se alongar. A essa propriedade chamamos de contratibilidade. Essa célula tem um formato alongado e promovem a contração muscular, o que permite os diversos movimentos do corpo. O tecido muscular ele pode ser de 3 tipos: músculo liso, o músculo estriado e o músculo esquelético. Então, temos o tecido epitelial, tecido conjuntivo, o tecido muscular e, além desse, nós temos o tecido nervoso. O tecido nervoso é um tecido de comunicação capaz de receber, interpretar e responder aos estímulos. Tudo acontece de uma forma muito rápida através dos neurônios. Então, todo tipo de estímulo, de resposta, ele acontece através dos neurônios e ele é transferido para a nossa pele através dos estímulos. Através dos neurônios, o sistema nervoso ele recebe o estímulo, decodifica a mensagem e elabora a resposta. Por isso, o frio é recebido pelo receptor da pele, transmitido por um neurônio sensitivo e interpretado no sistema nervoso central. Então, esses são os tecidos nervosos. Por exemplo, quando uma pessoa recebe um vento muito frio, então o estímulo ele chega, né, na pele, o tecido ele vai para o nervo sensitivo, vai para o sistema nervoso central e devolve a resposta através, né, de arrepios, né, todas aquelas outras sensações que a gente sente quando a gente sente frio, por exemplo. Esse estímulo a gente recebe através do sistema nervoso. Para finalizar a introdução à anatomia, nós vamos falar um pouquinho sobre a pele e os seus anexos. Então, a pele é o maior órgão do corpo humano e ele é responsável pela regulação da temperatura e pela sensibilidade do organismo. A pele ela é dividida em 3 camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme é a camada mais superficial da pele e ela entra em contato com o ambiente. É essa que a gente consegue visualizar. Ela é formada por epitélio estratificado, queratinizado e vascularizado, né? Então, a pele é essa que a gente consegue palpar e que a gente consegue visualizar. Além dessa, nós temos a derme. A derme é a camada intermediária da pele, localizado entre a epiderme e a hipoderme. Ela é formada por tecido conjuntivo e apresenta-se mais elástica e firme. Então, a derme a gente não consegue visualizar, né, a olho nu. Então, ela fica abaixo da hipoderme, da epiderme. Além disso, nós temos a hipoderme. A hipoderme, ou o tecido subcutâneo, é a camada mais interna, porém, não é considerada parte da pele. Ela é constituída por uma célula adiposa, fibras de colágeno e vasos sanguíneos. Então, a hipoderme é realmente essa gordurinha que a gente tem, que a gente chama de tecido adiposo, células adiposas. Então, é realmente essa gordurinha que a gente tem. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma injeção subcutânea, uma insulina, por exemplo, a gente pega, tecido adiposo. Então, é essa gordurinha para a gente fazer a administração. Então, essa a gente chama de hipoderme. Então, a célula é dividida a pele é dividida em 3 camadas. Camada epidérmica, que é essa mais externa, a derme, que é a média, intermediária, né? E a hipoderme, que é a camada mais interna da pele, né? Que é rica em células adiposas. Além disso, nós temos os anexos da pele. Quais são os anexos da pele?
Os anexos da pele, primeiro deles são as unhas. Mas unha é anexo da pele, Juliana? Sim, as unhas, as nossas unhas são anexos da pele. As unhas, elas se começam a se formar na raiz, né? Que fica enterrada na pele, onde a célula ela se multiplica, ela sintetiza a queratina na região da cutícula e vai realmente se garantindo a exposição. A cutícula é uma célula morta, ela vai aparecendo, né, em forma de sendo exposta, e aí forma isso que a gente consegue visualizar, que é um excesso de queratina, né, que sai e a gente consegue visualizar através da unha, né? Então, as unhas nada mais é do que um excesso de queratina que surge através das raízes enterradas na pele. Então, ela é considerada um anexo de pele. Não sei se vocês já viram falar, eu vou tomar um cálcio para fortalecer a unha e o cabelo, né? Porque realmente é rico em queratina e a unha, ela é anexo de pele. Além disso, anexos da pele, nós temos os pelos, que são compostos de células mortas da epiderme, compactadas e queratinizadas. Então, o pelo nada mais é do que células mortas, compactadas e queratinizadas e que se transformam em pelos. Além disso, nós temos também anexos da pele as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. As glândulas sudoríparas, elas são responsáveis por liberar o suor diretamente em aberturas na superfície da pele, regulando a temperatura corporal. Então, a função das glândulas sudoríparas é liberar o suor, né? E as glândulas sebáceas, ela libera o sebo, e a sua principal função é formar uma barreira de gordura superficial, evitando a perda de água do nosso corpo. Então, os anexos da pele são as unhas, os pelos, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. Então, é importante que a gente saiba bem isso. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido o recado. A gente falou um pouquinho, demos uma introduzida na anatomia. Eu sei que é complexo, é difícil a gente pegar de início, principalmente através da videoaula, mas qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar, puder orientar vocês, eu tô aqui à disposição de vocês, tá bom? Eu vou enviar na sequência uma atividade, vocês vão responder e vão me dar um retorno, tá bom? Qualquer coisa, estarei aqui à disposição. Um grande abraço, até a próxima.